Boa tarde a todos, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Marcos, eu faço parte do Núcleo de Arquitetura e Urbanismo da UNA e nós vamos começar, através dessa aula, o nosso conjunto de aulas de SketchUp. Nesse conjunto de aulas, nós vamos desenvolver a maquete eletrônica dessa planta. Essa planta, inclusive, foi realizada ao longo das nossas aulas de AutoCAD. Então, para quem ainda não viu, vale a pena dar uma conferida no nosso Instagram. Então, a partir dessa planta, nós vamos fazer a modelagem e nós vamos chegar nesse resultado final, modelando as paredes internas, modelando também essa área externa com essa entrada para o carro, esse entorno aqui, bem só para mostrar mesmo, né? Para não ficar só a casinha. Mas enfim, vou minimizar aqui e vou abrir o SketchUp para a gente dar início. Então, quando nós abrimos o SketchUp, nos é apresentado essa janela de boas-vindas. Nessa janela, é importante vocês se atentarem a essa aba, escolher modelo, ou aqui embaixo nessa opção de modelo. Através dessas duas opções, vocês conseguem definir qual unidade de medida vocês irão trabalhar no projeto. Tanto que nós temos aqui metros, milímetros, pés e polegadas. Nós temos várias unidades de medida. Cada uma se encaixa em um tipo diferente de projeto, né? Em uma demanda diferente. Então, nós vamos trabalhar em metros e vamos aqui, ó, começar o SketchUp. Então, aqui nós já temos o nosso programa aberto. Vocês podem notar que nós temos essa moça aqui, que ela, no caso, essa moça, a função dela é servir de referência para o nosso projeto, né? Ela é um ponto de referência para a gente não se perder nesse layout, né, do projeto e tudo mais, nessa tela. Então, para rotacionar, igual eu fiz aqui, é só vocês apertarem no scroll do mouse, que é nessa bolinha, daí vocês conseguem rotacionar. Essas linhas são linhas guias. Através delas nós conseguimos trabalhar em profundidade. Nós temos essa linha azul, que é a de altura, né? Nós temos a vermelha, que é como se fosse de largura, e essa verde, que é como se fosse de profundidade mesmo. O SketchUp trabalha com aqueles planos de plano cartesiano, né? De x, y. Então é super importante a gente entender isso, como, como é o programa, né? Agora, sem mais delongas, nós vamos começar. Então, para isso, nós viemos aqui em arquivo, logo após importar, porque aí a gente consegue trazer aquela planta que eu mostrei para vocês para o nosso projeto. Então, selecionei a planta, importar. Quem quiser essa planta para conseguir acompanhar melhor, é só solicitar para a gente no nosso Instagram que a gente envia para vocês, tá bom? Então aqui nós importamos a nossa planta. Vocês utilizando o scroll do mouse, rolando para trás ou para frente, vocês conseguem dar zoom no modelo, né? Como eu estou fazendo aqui. Vocês podem notar que essa planta ela veio fora de escala. Como eu falei anteriormente, essa moça nos ajuda a ter noção como referência. Então vocês podem ver que ela está maior do que a nossa planta. E isso não tem como, né? Vocês podem perceber que ela não veio na escala correta. Então nós selecionamos a planta, utilizamos a tecla S, ou então esse ícone, que é de escala. Nós selecionamos um dos puxadores, clicamos e arrastamos. Quando a gente arrasta, vocês podem ver que aqui embaixo, nessa caixinha que é a de medidas, né? Conforme nós movimentamos o nosso cursor do mouse, as medidas também são alteradas. Só que nós queremos uma medida precisa, que seria de 10, para a gente conseguir, de fato, mudar a escala de forma correta, né? De forma precisa. Então, o que nós vamos fazer aqui é apenas digitar no nosso teclado 10. Vocês podem ver que aqui embaixo é alterado, nessa caixinha de medidas.
e depois Enter para concluir a ação. Feito isso, nós podemos tirar a seleção dessa ferramenta, né? E vocês podem ver agora que a nossa planta teve a escala alterada. Outro comando que vocês podem fazer para se locomover no nosso modelo é utilizar o scroll do mouse juntamente com a tecla Shift, porque aí vocês conseguem se mover dessa forma, sem tirar ou sem aumentar o zoom, só de uma forma horizontal ou vertical. Então, assim, é muito útil também para a gente se movimentar. O que nós vamos fazer aqui na nossa primeira aula é o seguinte. Nós vamos começar a preencher as paredes utilizando a ferramenta de linha. Então, como funciona? Vocês selecionam aqui essa ferramenta, ou então vocês podem utilizar o atalho do teclado L. Daí vocês vão começar a preencher esses retângulos, né, que é o da nossa parede. Vocês também podem fazer isso utilizando a ferramenta de retângulo. Então vocês fazem o mesmo, vocês clicam em uma extremidade, depois clicam em outra, daí a gente consegue até potencializar, né, melhorar a nossa produtividade. E depois, feito isso, vocês podem apenas apagar esses encontros, que também dá certo. Opa, acabei apagando a linha de baixo. Outra coisa que é muito importante a gente fazer é já modelar essas paredes, essas coisas, nas camadas ideais, porque mais pra frente isso vai ser completamente bom, vai ser muito bom pro nosso projeto, para não ficar travando, porque aí a gente consegue, igual no AutoCAD e em outros programas, nós conseguimos definir o que vai ser visto e o que não vai. Então nós podemos clicar nessa parede que nós criamos aqui. Vocês podem notar que na bandeja padrão mostra qual camada que ela está, que é na camada 0. Então nós vamos criar uma camada, nomear parede, e agora aqui na informações da entidade nós vamos alterar para parede, essa e essa que foi criada. Agora nós vamos deixar o nosso modelo nessa camada, porque tudo que nós criarmos já vai ser criado nessa camada que nós definimos. Então, primeiro eu vou pular janelas, vou fazer só o que não tem janela, depois a gente volta nessa etapa. Então aqui agora criei esse novo retângulo, né? Vocês podem notar que já está com a camada certa, a camada que nós acabamos de criar. Então aqui eu vou continuar todo o processo. Eu vou pular essa etapa porque é uma etapa mecânica. Então eu já volto com as paredes todas feitas. Então agora vocês podem perceber que nós já estamos com todas as paredes feitas, exceto as da janela. Nas da janela a gente vai fazer basicamente a mesma coisa, porque a alteração em relação às outras, por essa área ter a janela de fato, vai vir só quando nós começarmos a utilizar Push-Pull, que é a ferramenta que vai fazer com que essas paredes subam, que essas paredes tenham uma volumetria. Então nós vamos fazer o mesmo procedimento, o mesmo processo, e eu já volto de novo com essa etapa pronta. Então aqui foi rapidinho, né? Tinham só 5 janelas. Vocês podem notar que nós estamos agora com as nossas paredes prontas. Na próxima etapa, no próximo vídeo, nós iremos subir essas paredes e depois já começar a modelar a parte interna do projeto. Então não deixem de comentar o que vocês acharam e nos dar o feedback do que vocês acharam da aula e de continuar nos acompanhando para conseguirmos terminar juntos esse projeto. Muito obrigado a todos e um forte abraço!